Resposta à questão de ordem apresentada pelo nobre deputado Itamar Borges na 68ª sessão ordinária, realizada... Aí, se liga nessa questão de ordem. Cadê as respostas do meu requerimento? Quer que eu falo com ele? A minha mulher. Pelo nobre deputado Itamar Borges, na 68ª sessão ordinária, a realizar-se em 5 de outubro de 2020. 1. No curso da 68ª sessão ordinária, realizada em 5 de outubro de 2020, o ilustre deputado Itamar Borges apresentou a questão de ordem, submetendo à presidência uma dúvida sobre a interpretação do artigo 210 do Regimento Interno. Aludiu o nobre líder do MDB a fatos havidos na 38ª e 39ª sessões extraordinárias, realizadas no último dia 30 de setembro, constando ordem do dia, em ambas, o projeto de lei 529/2020. Assim, Sua Excelência narrou tais fatos. Na primeira sessão, foi formulado, nos termos regimentais, o requerimento de encerramento de discussão do projeto. Depois, Vossa Excelência anunciaram o requerimento que estava em votação, alguns parlamentares encaminhavam, em nome de suas bancadas. Findou a sessão por esgotamento do prazo de duração, sem que os encaminhamentos terminassem. Na segunda sessão, Vossa Excelência, uma vez mais, anunciou o requerimento de encerramento de discussão do PL 529/2020, que estava em votação. Seguiram-se, então, mais alguns encaminhamentos de votação, inclusive em nome das bancadas que já o tinham feito na sessão precedente. Depois de fazer esse retrospecto, o nobre suscitante da questão de ordem exprimiu-se estranheza quanto ao fato de, no processo de votação, ter havido mais de um encaminhamento em nome da mesma bancada. Ao seu ver, a repetição do encaminhamento não coaduna com o disposto do artigo 210 do Regimento Interno, que prevê a finalidade do encaminhamento e assegura que cada bancada fale apenas uma vez. Sua Excelência concluiu a questão de ordem com a seguinte indagação. No processo de votação de determinada propositura, é regimentalmente admissível a renovação do encaminhamento, ou seja, o encaminhamento em nome da bancada que já tenha sido feito na sessão anterior? Eis a matéria trazida à apreciação da presidência e passa-se nesse momento a resposta. Cabe, inicialmente, registrar que o regimento interno confere à presidente a atribuição de submeter a discussão e a votação da matéria, e isso destina-se especificamente, quanto à votação, à atribuição de estabelecer o ponto das questões sobre que se deva ser feita. Artigo 18, inciso 1º, alíneas N e O. Cumpre ainda ter presente que, nos termos do parágrafo 2º, artigo 198 daquele regimento, a declaração do presidente de que a matéria está em votação constitui o seu termo inicial e, por evidente, o termo final de determinado processo de votação corresponde ao mesmo em que é proclamado pela presidência o correspondente resultado. Todos os atos praticados entre essas duas balizas temporais integram o mesmo e único processo, e nesse processo se insere, sem dúvida, o encaminhamento, já que, nos termos do artigo 211 do citado regimento, o encaminhamento de votação tem lugar logo após ter sido anunciada a votação. Pois bem, a circunstância de determinado processo de votação não ter o seu termo inicial e o seu termo final situados na mesma sessão não o fragmenta, não o faz multiplicar-se em tantos processos quantas sejam as sessões que se desenvolva, nem tampouco gera subprocessos. Continua a tratar-se, como já foi dito, de um mesmo e único processo. Nesta perspectiva, e à luz dos expressos dos termos do artigo 210 do Regimento Interno, que define a finalidade do encaminhamento, assegurar que cada bancada, por um dos seus membros, falar apenas uma vez, a fim de esclarecer os respectivos componentes sobre a orientação a seguir, esta presidência deve reconhecer que assiste razão o nobre deputado Itamar Borges, quando classifica como despropositado que, em um mesmo processo de votação, determina a bancada procede a mais de um encaminhamento. A situação fática retratada na questão de ordem é bastante ilustrativa deste despropósito.
Apesar de o novo líder do MDB ter narrado os fatos, vale a pena revisitá-los. Tendo a presidência, na 38ª sessão extraordinária, anunciado que estava em votação, o requerimento de encerramento de discussão do PL 529/2020 sucedeu-se da palavra nos termos regimentais por alguma das senhoras deputadas e senhores deputados, e a fim de, em nome de suas bancadas, encaminhar a votação. Dado o número de bancadas que desejavam encaminhar referida votação, o tempo de duração da sessão não foi suficiente para que todos os encaminhamentos fossem feitos. Na sessão seguinte, 39ª sessão extraordinária, retomou-se o processo de votação quando, então, não mais encaminhamentos foram feitos. Naquela oportunidade, verificou-se que as bancadas em cujo nome já houvera encaminhamento na 38ª sessão extraordinária, novamente pretenderam encaminhar a votação, o que foi autorizado naquele momento pela presidência. A presidência registra que fez seguida orientação há bastante tempo já adotada na Casa. É forçoso reconhecer, porém, que a partir da questão de ordem suscitada pelo nobre líder do MDB, que tal orientação está a reclamar releitura e reapreciação, porque tal como vem sendo aplicada, vai de encontro à norma do artigo 210 caput do regimento e vai em encontro à coerência lógica incita na próxima noção do processo, que pressupõe que a não repetição dos atos praticados de forma válida no seu tempo devido, assim é, entre razões, porque o processo se orienta pelo princípio da unidade, que se reflete cada qual as suas fases. Voltando ao exemplo alusivo da 38ª sessão e 39ª sessão extraordinária, e é certo de que, ao iniciar a segunda delas, não se deu início um novo processo de votação. Tão somente foi retomado o processo iniciado nas sessões precedentes, razão pela qual, a rigor, seria descabido que as bancadas que já haviam encaminhado voltassem a fazê-lo. Em suma, a questão de ordem formulada pelo nobre deputado Itamar Borges fez com que essa presidência analisasse meditamente a matéria e concluísse ser necessário e, mais do que isso, imperativo proceder, como há dito, a releitura e reapreciação das orientações até então adotadas nessa Assembleia. Assim, em relação a um determinado processo de votação, ainda que se desenrole ao longo de mais de uma sessão, a cada bancada deve ser assegurado, conforme preconiza o artigo 210 do Regimento Interno, falar apenas uma vez. Fazendo-se, o membro da bancada que encaminhar a votação já terá esclarecido aos seus colegas de agremiação a orientação naquele processo. Por evidente, caso o processo de votação de determinada matéria redunde a não deliberação da mesma, vale dizer, no caso, nem seja aprovada nem rejeitada, a ela vem ser submetida a um novo processo de votação. Ela deverá ser assegurada, neste, a possibilidade de encaminhamento pelas bancadas. E assim será exatamente por se tratar de um novo processo de votação. Conclusão. Em face dos expostos, a presidência assim responde à indagação que lhe dirigiu o nobre deputado Itamar Borges nas questões de ordem. Em um mesmo processo de votação, ainda que desenvolvido ao longo de mais de uma sessão, não é regimentalmente admissível a renovação de encaminhamentos, ou seja, o encaminhamento em nome da bancada que já o tenha feito anteriormente. Assim, em cada processo de votação, é de ser observada a regra do artigo 210 caput do Regimento Interno, assegurando a cada bancada o uso da palavra apenas uma vez para encaminhar a votação. Essa presidência consigna que, doravante, o entendimento aqui explicitado será adotado em relação a toda e qualquer matéria cuja votação a ser encaminhada no plenário, assina eu, presidente, publique-se no Diário Oficial. Pela ordem, senhor presidente. Amanhã. Deputado Barba, eu tenho ainda mais 1, 2, 3, 4... Faz isso à noite. Uma questão de ordem, presidente. Eu tenho mais 8 questões de ordem ainda para responder. Excelência, um esclarecimento. Pois não, é que o deputado Barba pediu primeiro. Não, deputado... questão de ordem. Questão de ordem? Então, pois não, deputada Janaína. Só queria tentar deixar só mais claro assim. Perfeito. Se nós iniciamos a discussão de um determinado matéria, ponto, qualquer matéria. Aí encerra a sessão, mas sem uma votação. Em abrindo a sessão, apenas as bancadas que não encaminharam poderão encaminhar aquele mesmo tema. Esse é um dos pontos. Em suma, o resumo. Mas existe um outro ponto que Vossa Excelência mencionou, e esse eu gostaria de ter certeza. Vamos imaginar que, numa sessão, Vossa Excelência proceda à votação
e não haja quórum, por exemplo. Pode encaminhar novamente. Aí todos poderão encaminhar Todos novamente. poderão encaminhar Eu queria novamente. só ter certeza Perfeito. se era Só para isso. deixar claro, deputada Janaína, a questão é a seguinte: quando o regimento interno foi feito, né, e o momento era um momento diferente, nós tínhamos 2 partidos principais em suma dentro da Assembleia. Era totalmente cabível que 2 partidos encaminhassem, naquele momento, qualquer matéria. Hoje nós temos 24 partidos na Assembleia Legislativa. Isso quer dizer que, em uma sessão extraordinária, se os 24 líderes resolverem encaminhar uma matéria, pode acontecer, não estou dizendo que isso vai acontecer, de nunca a gente conseguir deliberar uma matéria. Então, a pluralidade partidária, ela leva a esta mudança de interpretação por conta deste motivo objetivo que foi colocado. Porém, isso não quer dizer que qualquer partido perdeu o seu direito de encaminhamento. Todos os partidos estão assegurados o seu direito de encaminhamento, seja na primeira sessão extraordinária, na segunda ou qualquer outra sessão ordinária que assim o tiver, né? Então, o direito de encaminhamento existe. Se for a votação e não atingir quórum, começa-se novamente todos os processos de encaminhamento. Isso vale para não tem o direito de encaminhamento. Compreendi. Obrigado. Deputado Gil. Presidente, a questão de ordem é no sentido da votação ou do novo encaminhamento que Vossa Excelência colocou na resposta dessa questão de ordem do deputado Itamar, porque justamente nessa sessão extraordinária houve uma votação de um requerimento e não houve quórum suficiente para deliberar. E nós não recomeçamos, presidente, uma nova, entre aspas, rodadas de encaminhamento. Nós continuamos fazendo ali a discussão do processo. Eu entendo o que Vossa Excelência coloca, né? Nós precisamos ter essa pluralidade à discussão, porém, que se mude o regimento, não o entendimento. Que nós possamos sentar, colégio de líderes, o plenário aqui deliberar, porque há o regimento escrito, há o regimento não escrito, há os usos e costumes dessa Casa Legislativa. Então, quando vem mais partidos para essa casa, o debate começa a ser mais plural, o governo começa a ter questionamentos sendo feitos de maneira mais incisivas, aí muda-se o entendimento e não o regimento, para deixar essa matéria mais clara, acredito que é um equívoco, presidente. Obrigado. Deputado Gil, só para a gente ser bem correto dentro das linhas argumentativas. O regimento é claro quanto às posições. Todas as questões de ordem, elas são voltadas para interpretação regimental. São 2 coisas diferentes. Uma coisa é o cumprimento e aplicação do regimento e a interpretação regimental. No caso dessa questão objetiva de encaminhamento, não existe nada expresso no regimento que cada sessão pode voltar ao regimento. Isso era voltar ao encaminhamento. Isso era uma questão de usos e costumes da casa que foram adotadas ao longo do tempo. Diante de uma provocação do deputado Itamar, a Secretaria-Geral Parlamentar, todos os assessores, né, houve um entendimento que, do jeito que está hoje, com a pluralidade partidária, nós nunca tivemos tantos partidos aqui dentro da Assembleia, os 24 líderes, se resolverem encaminhar naquela determinada sessão, nunca uma matéria iria à deliberação. Nunca. Né? Não precisa nem ir além, não precisam ser os 24. Né? 2h30, se a gente pegar 10 minutos de encaminhamento, eu sou ruim de conta, mas acho que, se eu não me engano, são 20 partidos. Né? Se 20 partidos fizerem um encaminhamento, né, você não conseguiria deliberar qualquer tipo de matéria. Então, a interpretação é, direito do partido encaminhar, ele tem que ter. A questão, se você leva isso para outra sessão ou não leva. Então, a interpretação. Agora, eu estou totalmente aberto, eu sou um que defendo reforma regimental, eu já propus na minha primeira mesa, Vossa Excelência não estava aqui como parlamentar, uma reforma do regimento interno, infelizmente ela foi arquivada, né, por não acordo entre os líderes. Eu acho que a modernização do regimento interno ela é muito bem-vinda, não só nesse ponto específico, como tantos outros pontos. Nosso regimento é muito antigo, é muito arcaico, usos e costumes que foram, ao longo do tempo, interpretando e que a gente tem que se amoldando, fazendo com que a realidade local ela seja uma realidade factual em relação às ações. Então, estou totalmente de acordo e corroboro com a posição de Vossa Excelência em relação a possíveis alterações regimentais deste tema e outros também que são importantes. Questão de ordem. Deputado Paulo Fiorilo, tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu entendi o esforço feito pela Procuradoria para poder buscar, a partir dessa realidade que o senhor apresenta, da quantidade de partidos,
essa nova configuração aqui da Assembleia. Mas há uma questão que precisa ser esclarecida. A solicitação do deputado Itamar se dá em função do debate que nós estamos fazendo, perfeito? Porque é isso que aconteceu quando o deputado Itamar faz o questionamento à mesa, se é possível que em sessões diferentes do mesmo objeto você tenha mais de uma inscrição de partidos. E a mesa, e a Procuradoria, entendeu que não, porque faz parte de um mesmo processo. Perfeito. Agora, tem uma situação aqui que é, esse projeto já está em andamento, ele está num processo de discussão. A decisão tomada pela mesa é de que, a partir dos próximos, será aplicado essa decisão, ou a mesa vai aplicar a decisão num processo já em andamento e, portanto, com uma prática já estabelecida. Então, acho que aqui é preciso ter claro que nós já iniciamos um processo. Nós não vamos voltar atrás e não podemos mudar, no meio do jogo, uma regra que já existia por usos e costumes, por qualquer outra coisa. Então, eu queria questionar a mesa para que a gente não corra um risco sério de interromper um processo que já se iniciou. A resposta da questão de ordem ela é imediata, eficácia imediata. Tá? Questão então, de ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Só um minuto, por favor, só para eu responder ao deputado Paulo Fiorilo. Ela é de aplicação imediata, perfeito? Nós não estamos falando aqui de alteração de processo legislativo. Não houve nenhuma alteração de processo legislativo. O processo legislativo é exatamente o mesmo, porém, se suscitou um problema objetivo que até então não tinha se acontecido. Né? Pela primeira vez aconteceu esse problema. Então, a aplicação é imediata e ela tem vigência a partir deste momento para todos os processos. Em andamento ou não. Deputado Teonílio Barba. Senhor presidente, bom, na verdade, depois eu quero, na hora do item 1, encaminhar, quando abrir o debate, quando encerrar as tuas respostas, mas ainda quero fazer aqui uma fala sobre uma questão de ordem, que é o seguinte, não precisamos falar em alteração do regimento, presidente. Quero chamar a atenção dos deputados nessa casa. Olha o que está acontecendo aqui nesse momento. O parecer da Procuradoria da Casa é maior do que a formulação dos deputados que foram eleitos, e eu respeito muito a Procuradoria da Casa. Veja bem, não precisa fazer alteração de regimento a partir da decisão que o senhor está interpretando. Basta um deputado da base aliada apresentando com uma questão de ordem e o senhor vai interpretando, e assim vai alterando o regimento. O que está acontecendo nessa casa é isso. O senhor está centralizando todo o poder, toda a decisão na mão do senhor, com um parecer de uma procuradoria. Isso é para calar os deputados nessa casa. Os deputados não têm o direito de falar. Essa questão de ordem do Itamar Franco não foi formulado no gabinete dele. Itamar Borges. Desculpa, Itamar Borges. Não foi formulada no gabinete dele. Foi formulada em outro lugar. Já trazia essa intenção carregada. Na hora que ele formulou ontem a questão de ordem, eu estava acompanhando lá do meu gabinete. O senhor disse, na hora que eu falar a questão de ordem, o senhor vai subir na tribuna. E é isso. Gente, isso aqui é uma coisa grave. Nós vamos judicializar todos os partidos, tem que judicializar, menos os governistas, é lógico, porque o Itamar Franco é mais governista do que deputados da Coreia do Norte, com todo o respeito que eu tenho ao povo da Coreia do Norte. Mas essa é uma decisão tomada, não foi no gabinete dele. Pode ser que tenha sido formulado no gabinete do Carlão, ou no gabinete do senhor próprio. Isso é da política, eu sei que funciona, como é que funciona. Agora, presidente, essa decisão que o senhor está tomando nesse momento, é muito ruim para essa Casa Legislativa. Quero deixar registrado isso aqui. Isso é uma decisão autoritária, totalitária, truculenta. Deputados nessa casa não têm mais o direito de falar. Ou faça como faz o Itamar Borges. Eu, como sou da oposição, vou espernear o tempo todo. Porque uma coisa, ele fez uma questão de ordem para o senhor interpretar as questões de ordem. O senhor está interpretando os encaminhamentos. Olha a diferença. A questão de ordem dele
É porque ele estava achando que eu apresentei, por exemplo, várias questões de ordem, e na mesma tinha o artigo 135, o inciso 1 e 8º, mas os textos eram diferentes. Isso faz parte do parlamento, da disputa política. Nós disputamos o último voto aqui dos 47 votos no braço. Foi disputado no braço, puxa para lá, puxa para cá. É pressão. O parlamento é feito disso mesmo. Então, senhor presidente, quero deixar registrado aqui, e essa questão de ordem, nós vamos judicializar. Minha assessoria está ouvindo, já pode começar a preparar, a partir do momento que for publicada, nós vamos judicializar, porque entendemos que ela quer calar essa casa. Pela ordem, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao deputado Gianazzi, deputado Barba, com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, meu papel aqui é conduzir os trabalhos, garantindo a boa harmonia e fazendo com que todos tenham os seus direitos, seja situação, oposição, apesar de que hoje a gente não sabe mais o que é o que, né? Seja direita, seja esquerda, seja centro, né? independente de quem seja, tá certo? Surgiu um problema concreto. Eu acho que Vossa Excelência, eu tenho certeza que na essência sabe que a resposta da questão de ordem que eu estou respondendo hoje faz todo sentido, porque se for a interpretação de que todos os partidos podem reencaminhar, isso significa que a partir deste momento, independente de qual seja a matéria, uma matéria pode chegar a nunca vir ao plenário. Isso é inadmissível num processo legislativo, tá certo? Se você pegar todas as câmaras municipais, se você pegar a Câmara Federal, a Câmara Municipal da capital, todas elas são desta forma, perfeito? Então, não existia este problema até então, porque o número de partidos era muito menor. Hoje nós temos 24 partidos na casa, e ninguém aqui, né, muito menos esse presidente, você nem sabe disso, né, está tirando o direito de nenhum partido encaminhar. Uma coisa era se eu estivesse respondendo a questão de ordem aqui, falando o seguinte, olha, os partidos de um deputado não têm direito de encaminhar. Não, não é isso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, todos os partidos têm o direito dos seus encaminhamentos, só que pode-se fazer um encaminhamento por tema e por matéria. Essa é a questão que está sendo... Essa é a questão que está sendo respondida neste momento, garantindo com que a matéria venha a ser deliberada dentro do plenário da Casa, independente de qual seja ela. Perfeito? Então, só para deixar registrado, o direito de judicialização é legítimo, Vossa Excelência tem o direito, como todos os parlamentares têm o direito, né, e nós vamos aí defender a posição que está sendo colocada e tomada pela mesa na resposta dessa questão de ordem, né, mas reconheço a legitimidade do direito. Deputado Gianazzi, antes eu cumprimento o deputado Guilherme Mussi, presidente, deputado federal, presidente estadual do Progressistas, né, do nosso querido deputado delegado Olim. Obrigado, deputado Mussi, pela sua presença e pela sua participação aqui conosco. Deputado Gianazzi, tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, essa nova interpretação, esse novo entendimento, feito aí na calada da noite, por solicitação do deputado Itamar Borges, para nós fica muito claro que isso representa um casuísmo grosseiro e rasteiro contra, né, a nossa oposição ao PL 529. E não se trata de uma interpretação técnica ou jurídica, mas, sobretudo, política, porque ela poderia ser feita num outro momento, né? Agora, essa interpretação e essa decisão sendo feita agora, durante a discussão do PL 529, isso é um golpe aqui na democracia da Assembleia Legislativa de São Paulo, que nós não podemos aceitar. Quero me associar ao que disse o deputado Barba. Esse é um ato autoritário aqui da Assembleia Legislativa, que já utilizou todos os mecanismos para inviabilizar o debate do PL 529, relatoria especial, falta de audiência pública, né, todos os mecanismos regimentais para inviabilizar a nossa participação e a participação da população no debate do PL 529, todas elas já foram utilizadas, e agora a presidência da Assembleia Legislativa está fechando com chave de ouro contra a oposição, contra a democracia da Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu discordo desse argumento aqui, que são 24 partidos, mas aqui a maioria é da base do governo. E, historicamente, mesmo a Assembleia Legislativa sendo um puxadinho da Assembleia Legislativa, quando tem projetos contra o povo, contra a população,
contra a educação, contra a saúde, a base do governo não encaminha, só a oposição que encaminha. E os partidos de oposição aqui são poucos. Então, essa justificativa, ela não se sustenta. Então, logicamente que nós não aceitamos essa interpretação, que a política, que tem um casuísmo aí, claro, que todos perceberam aqui, justamente no momento da discussão do PL 529, do projeto mais perverso da história do Estado de São Paulo, que vai dizimar a prestação de serviços públicos para a população mais carente, que utiliza o SUS, a ciência, a pesquisa, o ITESP, o Instituto Florestal, o meio ambiente será atacado, várias áreas serão atacadas, e aí uma interpretação dessa feita na calada da noite, senhor presidente, isso para nós representa mais uma intervenção do governo aqui dentro da Assembleia Legislativa. E mostra que o governo não tem, mesmo com toda a maquinaria, com os cargos, com as emendas parlamentares, não consegue arregimentar a sua base para aprovar o projeto de lei. Então, nós vamos judicializar esse entendimento e essa interpretação. Perfeito. É um direito que Vossa Excelência tem. Deputada Bebel, tem a palavra, Vossa Excelência. Eu levanto essa questão de ordem, senhor presidente, nos seguintes termos. Eu acho que a gente está andando, né, dentro de um entendimento e guiado por um regimento que aí está. E, como foi dito pelo meu líder, quer dizer, há uma interpretação. Essa interpretação ela tem força de lei para alterar o que está contido no regimento, porque isso, de certa maneira, vai amordaçar. Nós vamos perder o pouco da liberdade de expressão que a gente tem. O parlamento, o legislativo, é um espaço, né, que a gente tem exatamente para debater a matéria. Podemos sair perdedores, vocês podem sair vencedores, horas nós saímos vencedores, mas é a lei do parlamento. Então, quando são criadas, né, normas para que isso não ocorra, isso é ruim para o parlamento. Eu acredito que o caminho, né, veja bem, tem questão de ordens aí que não foram resolvidas. O senhor tem 65 dias, me parece, 60 dias para resolvê-las. Eu perguntava para alguém, né, mas se numa questão de ordem suscitar veracidade naquilo que foi levantado para o deputado, ainda que passou o tempo, que o projeto foi aprovado, né? Tem consequências? Me disseram, tem que retroagir tudo. Essa é a questão. Então, como é que fica todas essas questões de ordens, né? Então, é uma questão, senhor presidente, que o senhor não deixa outra saída. Eu acho que a política a gente não judicializa na política, mas a gente, aqui nesta casa, eu me vejo obrigada a tal, né, senhor presidente? Então, é isso. Só para registrar, um minuto, deputada Mônica, só para registrar, deputada Bebel, eu não estou fazendo nenhuma alteração daquilo que diz o regimento. O regimento é claro e nunca disse, o regimento não diz sobre a discussão de encaminhamento em cada sessão. O que está sendo dado é uma nova interpretação daquilo que se fazia. O regimento é claro e ambas as medidas estão contempladas dentro do regimento interno. Ambas, seja a que está sendo válida a partir de agora, com a resposta da questão de ordem, seja a medida anterior. Deputada Mônica, tem a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu acredito que é uma situação similar também relativa ao relator especial. O relator especial também nos tira a condição de fazer debates e votos nas comissões. A gente está pedindo para analisar, mas respeitando o regimento, o conjunto de regras, mas também uso e costumes da casa, a gente foi pelo caminho de protocolar um projeto de resolução, que inclusive estamos todos organizados aqui para encaminhar, trazer a plenário, votar e aprovar, porque a gente acha um absurdo. Mas eu gostaria, já que o senhor está apresentando um caso, que analisasse o outro também, que se manifestasse sobre os dois, e fazer um apelo para que a gente faça as coisas corretamente. O regimento precisa de revisão,
que a gente faça a revisão regimental, mas não mudar a regra no meio do jogo. Não, a gente está com 0,4, por exemplo. A regra vale agora para o 0,4 nesse momento que a gente está? A regra vale a partir de agora para todas as matérias, deputada Mônica. E só para deixar claro aqui, o relator especial é regimental, ele está previsto no regimento, inclusive com ganhos de ações judiciais que foram feitas no passado. O Tribunal de Justiça homologou a figura do relator especial, foi recorrido ao Supremo Tribunal Federal, que não concedeu a liminar, suspendendo, inclusive no processo da Previdência. Então, o relator especial ele é regimental e válido. É democrático, foi aprovado nessa casa. Tudo que foi aprovado nessa casa passou pela maioria. Passou pela maioria, foi um processo democrático e legítimo. Mas reitero, Vossa Excelência não tem obrigação de saber, eu, na reforma regimental que apresentei, que infelizmente não foi deliberada, eu tirava a figura do relator especial. Eu acabava com a figura apresentada por mim e pela mesa anterior, que assim me sucedeu. Infelizmente, os deputados não quiseram, no momento, deliberar a reforma regimental. Infelizmente. Então, ele é uma figura válida, legítima, aprovada. Se nós concordamos ou não concordamos com ele, é outra conversa. Tá? Inclusive, o relator especial ele existe no Senado Federal, ele existe na Câmara dos Deputados e ele existe em todas as assembleias legislativas, se não todas, a grande maioria das assembleias legislativas do Brasil. Então, só para deixar isso claro, e eu apresentei uma reforma regimental acabando com a figura do relator especial. Infelizmente, os deputados, no momento, não quiseram fazer essa deliberação, perfeito? Então, só para deixar esse tema, porque você não tem obrigação de saber, mas eu fiz isso, tá? Eu apresentei isso. Deputado Melão. Pela ordem, presidente. Tem a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu entendo que existam usos e costumes nos procedimentos que conduzem à casa. Entendo que, diante das circunstâncias, diante do andamento e das novas legislaturas que vão saindo, eu entendo que novas interpretações poderão surgir. Agora, não acho salutar, presidente, diante de um processo que já está em andamento de votação, mudar-se as regras do jogo em meio a ele, valendo já para esse processo de votação. A gente sabe, em qualquer sistema jurídico, essa mudança de regras em meio a um processo em andamento não é saudável e gera uma insegurança jurídica muito grande. Então, eu apelo ao seu bom senso, presidente Cauê, para, se for haver uma mudança de interpretação nos usos e costumes da casa, seja feita para os procedimentos, os processos de votação que se seguirão a partir daí. Não em meio a esse, até porque fica um clima e uma sensação de que foi feito muito encomendado e circunstancialmente para esse caso específico. Ou seja, houve uma mudança de interpretação justamente quando surge um projeto em que se gera todo esse clima na casa de resistência. É isso. Apelo ao seu bom senso, presidente. Ela tem validade a partir de agora, deputado Melão. Respeito a posição de Vossa Excelência, mas não concordo. Deputado Carlão Pinhatari tem a palavra. Primeiro, quero cumprimentar o deputado Itamar Borges por ter feito essa questão de ordem e cumprimentar a Procuradoria da Casa para que pudesse dar um parecer. Não é lógico, eu fico, às vezes, até indignado aqui, o deputado Ricardo Melão, do Novo, que é um deputado que tem que diminuir despesa, que tem que ser com economia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e chega na hora de você ser correto, de não ficar obstrução por obstrução, método nós temos que discutir. Cada partido tem o seu direito que está preservado na questão de ordem. Cada partido tem o seu direito. O que não dá é ficar 10 sessões, os partidos 10 vezes falar. Não é possível mais isso. Eu acho que a gente tem que ter racionalidade. Nós temos que ter inteligência de melhorar o processo legislativo, que foi o que o nobre presidente, a Procuradoria da Casa fez. Vários deputados que falaram aqui não colocaram questão de ordem, mas independente disso, deputado Carlão, todos os deputados que falaram aqui, todos não apresentaram questão de ordem, a grande maioria. Inclusive, Vossa Excelência não colocou pontualmente o artigo do regimento, mas eu acho que nesse momento não tem problema nenhum, né? Nós temos a tolerância nesse momento. Item 1. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlão Pinhatari. Não, eu quero encaminhar o item 1, presidente. Não dá para encaminhar. Oi? Quero encaminhar eu não posso colocar em votação, deputado Barba, porque nós temos 47, eu tenho que levantar a sessão, nós temos 47 assinaturas, eu precisaria de pelo menos 48
É para verdadeiro. conseguir fazer a deliberação do item número... nesse item. Eu vou pedir aqui, devido ao adiantamento, eu pedi para que faça a publicação de todas as questões, das 8 questões de ordem que já são respondidas aqui, deputado. Trata-se, então vamos lá. Comunico Vossa Excelência, nessa sessão estou respondendo 9 questões de ordem, uma já lida, apresentadas sessões realizadas nos últimos dias 28, 29, 30 de setembro e 5 de outubro, todas elas relacionadas aos aspectos do projeto de lei 529/2020 ou à respectiva transmitação. Trata de questões de ordem suscitadas pelos nobres deputados Teonílio Barba, deputado Campos Machado, deputada Márcia Lia, pela nobre deputada Mônica, pela nobre deputada professora Bebel, pelo nobre deputado Douglas Garcia, pelo nobre deputado Itamar Borges. Em prol do dinamismo dos trabalhos, não lerei nesse momento a íntegra de todas as respostas, as quais, porém, deverão ser prontamente, neste momento ainda, encaminhadas por e-mail, não apenas aos respectivos autores, bem como todos aos membros dessa augusta Assembleia Legislativa. Além disso, as respostas horas procedidas deverão ser publicadas na íntegra, na transcrição dos trabalhos da presente sessão. Lembrando que nós temos ainda mais outras tantas para responder, que foram formuladas nos últimos dias, não deu tempo ainda de preparar todas as respostas, vamos preparar todas elas. Perfeito? Então, Pode falar pelo 82? Pela ordem, pelo presidente. artigo 82, não mais, porque nós já entramos na ordem do dia, deputado Gil. Eu já abri a ordem do dia. Não tem outra alternativa a não ser acatar o levantamento da Eu sessão. gostaria de pedir o levantamento da... Não tendo outra presente alternativa, havendo acordo de liderança, essa presença dar por convocados os trabalhos, convoca a Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje, lembrando-os ainda da sessão extraordinária a realizar-se hoje às 19 horas. Está levantada a sessão.